Quantos são os profetas Amós que hoje em dia não pregam mais nas igrejas? Eu quero dizer daqueles profetas que falam aquilo que realmente Deus está mandando. Estou lendo aqui a Bíblia, e estou lendo aqui no capítulo 7 do livro de Amós, e pude ver algo que aconteceu nos tempos antigos e é uma realidade para os dias de hoje. Amós, ele era um profeta, ele não era descendente de profeta, ele era um boiadeiro, ele era cultivador de sicomorros e Deus escolheu ele para profetizar na terra de Israel. Mas lá havia um profeta chamado Amazias que não deixava ele profetizar lá. Mas como Deus, ele sabe quando ele chama e abre o caminho para preparar tudo aquilo que ele promete, Deus ele escolheu Amós para pregar na terra de Israel. E Deus abriu o caminho e ele conseguiu pregar lá tudo aquilo que Deus mandou. Ainda que não quiseram ouvir. No capítulo 7 do livro de Amós, no versículo 12, eu li aqui que o profeta Amazias ele disse a Amós. Olha só o que ele disse. Veja bem, meus irmãos, se não é atual. Amós, vai-te, ó vidente, que naquela época o profeta era chamado de vidente. Foge para a terra de Judá, que era o outro reino. Judá era o reino do sul e Israel era o reino do norte. E ali come o teu pão e profetiza. Mas em Betel, que é uma cidade que estava em Israel, ele diz, daqui por diante não profetizará mais, porque é santuário do rei e a casa do rei. Mas olha a resposta de Amós. E respondeu Amós e disse a Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicomorros. Mas o Senhor me tirou após o gado e o Senhor me disse, vai e profetiza ao povo de Israel. Hoje em dia, nós vemos que se repete a mesma história. Quem era o profeta Amazias, traduzindo para os dias de hoje? São os falsos profetas, os mercenários. Aqueles que não gostam que a palavra verdadeira seja pregada no púlpito de suas igrejas. Eles só querem que vá lá falsos profetas que profetizam só prosperidade, patrimônio, bênçãos e riquezas a todos, independente se estão em pecado ou não, porque isso gera lucro. Mas os profetas Amós não sobem no púlpito deles. Amazias era um falso profeta. Ele profetizava só coisas boas para um rei que vivia em pecado. Mas Deus enviou Amós até lá para pregar a verdade. E ele fez isso, ainda que eles não quiseram ouvir. E tiveram que viver uma repentina destruição. Porque esse é o final de todo falso profeta. Ele profetiza a bênção, a vitória com um povo desconcertado. Meus irmãos, aprendam com isso. Deus ele manda a bênção e a vitória, a prosperidade para aqueles que lhe obedecem. Quando o povo está em rebeldia com Deus, Deus ele não manda prosperidade, ele manda castigo. Então o profeta Amós pregou lá e ele foi quase que expulso de lá. Mas Deus cumpriu toda a palavra que saiu da boca dele e o povo de Israel foi oprimido e foram punidos pelos assírios. Porque Deus enviou a destruição para aquele lugar. Nos dias de hoje não é diferente. Os profetas Amós que falam a verdade não sobem no púlpito dos mercenários, dos falsos profetas. Hoje em dia só quem sobe no púlpito dos falsos profetas e dos mercenários é só os profetas Amazias, que eles inflam o ego das pessoas e com isso arrecadam e arrancam muitas ofertas, fazendo revelações mentirosas e falsas profecias. Muito cuidado com os profetas Amazias.